Fala, pessoal do Conversas Sustentáveis, como é que vocês estão? Estamos aqui para ter um papo bem interessante. Acho que é a primeira vez que a gente fala isso nos nossos 125, 126 episódios, sobre a questão do rating ESG, uma pauta que gera muita dúvida. As pessoas, mas o que é? Quem é que define? E hoje, então, eu estou aqui com o Guilherme, ele vai trazer um pouco da história dele, vai falar um pouco de onde é que a gente tira esses dados. E a ideia é a gente, obviamente, no tempo que a gente tem aqui, infelizmente não vai dar para se aprofundar, mas se o Guilherme quiser, daí a gente faz episódio 1, 2 e 3. Então, seja Tá, bem-vindo, meu caro. Se valeu. puder aí, te apresenta para a galera e o microfone é teu. Valeu, brigadão. Feliz poder ter esse papo hoje. Meu nome é Guilherme Gruntal, comecei minha carreira aí, sou formado em engenharia de petróleo pela Católica de Santos, a Unisantos. Foquei aí minha universidade olhando um pouquinho mais para o reservatório de petróleo, pensando onde você poderia reinjetar emissões da própria indústria ou captação de carbono. Mas aí, nos meus últimos dias de faculdade, acabei abrindo minha própria empresa. Era uma empresa de educação, uma escola de educação, mas focada aí com um ângulo mais social, né? No Brasil, sabemos bem que professor ganha mal, mas aluno também paga muito bem. Então, a ideia era fechar essa matemática, fazer um negócio um pouco mais lean, né? Ter um professor um pouco mais empoderado ali. Mas eu rodei esse negócio por alguns anos, depois terminei a faculdade, mas não estava tendo o impacto que eu queria ter com o negócio. Aí, como engenheiro, falei, tá faltando uma educação aí de administração. Foi quando eu resolvi vender tudo, até o carro, para vir para o Canadá, estudar gestão. Eu acabei estudando aqui na Schuller, que é umas universidades líderes em business do país. Foquei um pouquinho desse mestrado em sustentabilidade na cadeia de fornecedores. Foi realmente bem pouquinho do meu curso, mas foi onde eu consegui aí um emprego na área logo depois. Acabei trabalhando na Ecovaris, que faz justamente isso, avaliação de fornecedores nas cadeias. Trabalhei por lá um tempo como analista, cobrindo países falando português, espanhol e inglês, Europa global. E depois acabei trabalhando, logo depois eu acabei mudando para Sustainalytics, que hoje trabalho aqui fazem uns 4 anos. Mudei para Sustainalytics para trabalhar nessa parte de supply chain mesmo, que a ideia era isso da empresa lá nos anos 2020, só que aí o Sustainable Finance explodiu, né? Essa parte de financiamento sustentável, de rating explodiu, acabei mudando para essa parte da empresa e hoje faço isso já há quase 4 anos. Trabalhei já no lado de vendas, então lado corporativo, que vende dívidas, e agora estou trabalhando com o lado de investidores. Então, os investidores que estão comprando nossos dados para fazer essas avaliações de ESG, ASG. Eu tento falar que é tudo ESG, né? Porque se a gente for pegar e tentar traduzir tudo para o português, a gente para o mercado, né? E fica mais fácil, porque daí tu chega num lugar, a galera fica, é ACG, eu falei, porra, cara, né? Vamos seguir o padrão. E me conta um pouco aí, cara, antes da gente entrar no tema central, um pouco da tua visão sobre a questão ESG. A gente tem visto todo um rebuliço, principalmente no mercado norte-americano, onde tu te encontra também, mas principalmente nos Estados Unidos, em relação à parte do movimento anti-ESG crescendo bastante. O que tu tem sentido do mercado, de uma maneira geral? Eu costumo chamar a galera mais dos terraplanistas do meio ambiente, mas assim, como é que tu enxerga isso? O movimento bem, no América do Norte, bem focado entre o sul do Canadá e o norte do México, né? Então, é um negócio americano, é um movimento bem americano. O tema acabou entrando na agenda antiliberal, vamos dizer assim, nos Estados Unidos. Então, você tem governadores que hoje são abertamente contra o tema sustentabilidade. Você tem aí o governador da Flórida também
bem fortemente falando contra, e ao mesmo tempo você tem várias empresas de insurance, de seguros, saindo da Flórida porque os impactos climáticos no estado vão ser muito grandes para eles fazerem a parte de seguro lá. Então é um tema político que não tem refletido muito a realidade. A gente ainda tem grandes assets, os administradores, eles ainda consideram ESG, mas agora eles estão fazendo o rushing, né? Que é o você investir em sustentabilidade, mas ficar quieto sobre. Porque a questão é um pouco mais ampla, às vezes muda governo, muda político, então mas a questão de ESG existe há uns 30 anos, é uma questão que vai ficar cada vez mais forte, no meu ver, conforme as mudanças climáticas vão sendo mais impactadas, mais regulamentações na Europa. A Suécia acabou de ser processada aí pela União Europeia, Suécia, acho que acabou de ser processada pela União Europeia contra essas questões climáticas, então é um tema aí que chegou para ficar, pelo que tudo indica, mas acabou entrando nessa agenda, e quando você entra na agenda política, aí fica um lado contra o outro, aí fica aquela tentando desmistificar ou tentando jogar um termo para baixo para você ganhar eleitores num certo quesito. Então é mais ou menos isso que eu tenho visto, que a gente acompanha nesse mercado. Perfeito. Uma das questões que eu venho notando também, no mercado de uma maneira geral, em relação à questão do ESG, principalmente, é o tema de hoje, né? Que é a galera fala, mas o que classifica uma empresa por ter um bom rating, enquanto a outra não. A falta de padrão, eu vejo, causa muita descrença. Um fala que é isso, outro fala que é outra coisa. Como é que a gente, tanto que aqui no Brasil a gente discute, esse tempo tá falando com um parceiro meu, assim, um cara bem conceituado, palestra o mundo inteiro sobre o tema, e a gente conversando, que as pessoas estão tentando criar um selo, né, o selo ESG. Conta um pouco do trabalho de vocês, como é que é feito, o que embasa para que o mercado leve a sério? Não, essa é uma questão bem relevante, porque agora a gente está tendo um movimento muito grande, né? Ainda mais de fundos de ESG, eles ganharam muito flow, né? Muito recurso nesses últimos anos. Então, agora a gente está todo o mercado olhando para isso, tentando entender. Mas, por exemplo, agências de ratings como a Sustainalytics, eles já estão no mercado há 30 anos. Então, a gente já vem fazendo essa pesquisa há um bom tempo. O que acontece é que, conforme vai passar o tempo, a gente vai ficando melhor em entender questões específicas, por exemplo, só um exemplo, a Sustainalytics tem focado mais na parte de materialidade, o que é material em questões de riscos, ESG para a empresa, a gente está ficando melhor, a gente tem focado cada vez mais nossa pesquisa em riscos, ESG e materialidade. E outros fornecedores podem olhar mais no impacto, qual é o impacto de uma empresa para o planeta, então é diferente de riscos e materialidade, e eles estão ficando melhor nisso, eles estão apontando uma direção um pouco mais olhando mais para um outro setor. Então, a questão é que a indústria tem ficado melhor, a pesquisa tem ficado melhor, e cada um está meio que ficando melhor na sua própria área. Hoje, a gente trabalha com muitos investidores que a gente chama de investidores mais sofisticados, que eles não usam apenas o rating final, eles entendem que a pesquisa, nossos relatórios têm 50, 70, 100 páginas quase, eles entendem essa informação, eles digerem, fazem avaliações, normalmente tem um ou dois fornecedores, e eles fazem ali a avaliação dele, o que é a ESG, baseado em diversos dados. Então, a gente tem, na parte de pesquisa, para dar um exemplo, um dos indicadores que a gente usa para pesquisa entre quase 1.000 indicadores que a gente usa para empresas é políticas de compra sustentáveis. Uma empresa tem políticas de compra sustentáveis? Check, é uma coisa, mas e aí, como que você avalia isso? Aí a gente tem toda a avaliação dos nossos analistas e a gente faz diversos critérios e que a gente oferece esses critérios, essa avaliação dos nossos analistas para o investidor. Então, o investidor vai pegar essas avaliações, vai entender, vai interpretar do jeito que quer também e vai avaliar. Então, é uma parte de onde a indústria está indo, a gente está entendendo melhor, a gente está ficando melhor em cada um, mais ou menos na sua área de medida, e essa parte de selo é uma parte que a gente também tem visto chamar, que é mais na parte de regulamentação, né, que
realmente você criar critérios para que todos se baseiam, faz sentido. A gente trabalha com reguladores, a gente trabalha bem perto com os reguladores na Europa, e a nossa ideia, e a gente vê que esse é um mercado onde o mercado tem ido mesmo, que é nessa parte mais de regulamentação. O próprio fundador da Sustainalytics, o Michael Jensen, hoje trabalha no ISSP, que é uma reguladora, então a gente vê que a tendência é essa, e a gente vai se alinhar, e a tendência é a gente querer se alinhar também com essas normas. Perfeito. Assim, eu vejo, às vezes a gente quer botar tudo no mesmo bolo e tentar usar as mesmas coisas para todos os lugares do mundo, para todos os setores. E aqui no Brasil eu vejo, é nítido, né? Não só eu vejo, mas quem está no meio percebe que o nível de maturidade ainda é muito baixo quando a gente fala de sustentabilidade, ESG. E como é que a gente traz essa credibilidade? Que metodologia, sei lá, que vocês usam para uma empresa ela pensar assim? Porque, assim, primeiro, uma pequena empresa, eu não vejo eles essa análise. Eu vejo que tem muita gente dizer, olha, aqui tua média é X%. Só que é uma empresa que só diz assim, faça seu diagnóstico grátis aqui na internet e tu vai ter um rating SD, ou tu entra lá numa empresa, nós temos o certificado ESG. Cara, eu não gosto de descredibilizar, e não descredibilizar, mas de botar água no chope, porque tu vê que às vezes é uma iniciativa genuína da empresa, assim, de tentar mudar, mas a falta de conhecimento, isso às vezes para o mercado não vai ser considerado, obviamente, né? Como é que a gente pode trabalhar isso, assim? Pode falar aí. Não, são pontos importantes, porque esse mercado, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, era muito menor. Então, por exemplo, a gente tem grandes profissionais brasileiros muito bons, mas a gente não tem muitos. Então, isso é isso que a gente pensa como maturidade na indústria como um todo. Então, isso também é comum no Canadá, nos Estados Unidos, é bem diferente no caso europeu. E o que a gente vê é que, assim, se a empresa já está pesquisando, entrando online e fazendo a própria avaliação, é melhor do que ela nem está fazendo nada, né? Então, já é um primeiro passo. Mas o que a gente vê, normalmente, são seguir um pouco legislações que já estão lá, que já fazem parte de um frame. Por exemplo, nós utilizamos o GRI ou o SASB para fazer o Materiality Mapping, né, mapear o risco de materialidade da própria empresa, da própria indústria. Então, isso aí pode ser um bom caminho para você começar a identificar o que é material para sua indústria, o que é material para sua empresa, você vê o que aplica a você ou não. A maior parte disso são disclosures, né, você documentar isso, você fazer processos. Às vezes, muitas vezes as empresas já estão fazendo, mas elas não estão divulgando isso, não estão botando isso num papel, fazendo uma documentação certa. Então, você entender o que é relevante para a sua indústria, para o seu setor, para a sua empresa, e você começar a trabalhar nesses quesitos materiais. Olhar que outras empresas, temos boas líderes, empresas líderes no Brasil em várias questões de sustentabilidade, olhar o que eles estão fazendo, ver se você consegue utilizar processos, projetos similares também. O Brasil também vai adaptar os quesitos do ISSP para 2026, também vai ajudar bastante, tornando aí uma lei, uma regulamentação, já vai dar mais clareza o que as empresas precisam reportar, que seria alinhado um pouquinho mais com o que é esperado deles nessa indústria. Então, você dar o primeiro passo ali de começar a compreender o que é importante para a empresa de vocês, né, no seu setor, tudo mais, e ver quem é líderes nesses espaços que eles estão fazendo também, entender possíveis ações. Perfeito. O que tu enxerga como, sei lá, desafios e limitações quando a gente fala do rating ESG? Vamos dizer, para as empresas, quando elas estão pensando nos próprios ratings ou como elas são avaliadas, é a compreensão de você entender o que o rating está querendo dizer, né? As fornecedoras tentam ter uma metodologia transparente, uma metodologia aberta para que, sim, possa identificar, se pode criticar ou conversar com esses ratings
como que eles estão fazendo a metodologia. Então, entender essa metodologia, entender o que é pedido, entrar em contato. A gente tem todo um setor que é voltado para conversar com as empresas que são avaliadas nesses ratings, para você ter uma relação um pouco mais aberta, um pouco mais franca. A gente entende que quando você tem muitas informações, é difícil você concentrar em alguma coisa, é difícil você achar um foco ali para você trabalhar, mas eu diria focar nos quesitos que são os parâmetros que são um pouco mais estabelecidos globais, padrões SASB, ou as maiores ratings mesmo, para entender que eles estão vendo, metodologia, e para você dar uma alinhada. Perfeito. A gente não falou um pouco, então eu vou dar uns passos atrás. Claro. Fale um pouco da Sustainalytics, né? De repente, para o pessoal que não conhece, então falar um pouco mais a fundo o que vocês fazem, quem é os clientes que vocês atendem, da gente dar um brief um pouco maior, assim. Não, claro. A Sustainalytics está no mercado há 30 anos já. A gente foi fundada, primeiro serviço era análise de risco ESG, isso que não chamava isso naquela época, mas era nosso CEO comprando, encaminhando todas as revistas de reporte das empresas na garagem, lotando a garagem dele e escrevendo relatórios sobre essas empresas, e a gente vem trabalhando desde esse início com os investidores bem perto, então sempre oferecendo essas informações, pegando feedback e fazendo produtos relacionados a isso. Hoje somos uma das maiores empresas de pesquisas de sustentabilidade do mundo, temos uma parte que trabalha com corporações, então a parte de emissões de dados de dívidas sustentáveis, verdes, sociais, debentures, né, e também, mas ainda assim, boa parte do nosso trabalho é com o lado dos investidores, que acabam comprando nossos dados para ingerir nos processos de investimento deles. 2021, a Sustainalytics foi adquirida pela Morningstar. A Morningstar já é uma empresa global, tem 10 mil funcionários, que elas fazem análise de fundos financeiros voltado mais para o investidor individual, e agora eles estão integrando pesadamente dados de sustentabilidade, então dados da Sustainalytics em seus sistemas. Então a gente tem cada vez mais essa integração entre sustentabilidade através da empresa. Show de bola, né? Um baita case, assim, da gente conhecer. Aproveitar e também falar dos nossos parceiros do Conversas Sustentáveis, que fazem também, nos ajuda a construir, falar um pouco de energia renovável. A Elisa é um grande parceiro aqui do Conversas Sustentáveis, uma empresa que foi fundada em 2015, acho que uma das pioneiras no Rio Grande do Sul, que trabalhou com energia solar, hoje atende grandes redes aqui no estado e está voltando o mercado para a parte livre, né, aqui no Brasil, que vai ter agora, o mercado vai abrir, e então, assim, é uma empresa que está trabalhando forte, tem ampla capacidade de atender todas as pessoas físicas, pessoas jurídicas, modelos de investimentos de usinas aí, pode acessar lá elisia.com.br e entrar em contato pelo contato @elisia.com.br. Então, para quem está buscando essa parte de energia renovável, troca uma ideia lá com o Lucas, e eles vão atender você super bem. Voltando agora, né, para o nosso papo, qual é o impacto do rating ESG nas decisões de investimentos? Hoje já é claro isso? Você tem aí... É uma boa pergunta. Você tem aí... A ideia de investimento de ESG é mais pensando em análise de riscos e gerar valor a longo prazo. Então, você tem até certos indicadores que demonstram esse impacto positivo em relação ao investimento, geração de beta, quando você olha a investimentos a longo prazo, isso não se torna muito real a investimentos de curto prazo, se torna um pouco mais nebuloso ali o impacto, porque quando você faz... a ideia realmente é você criar esse valor a longo prazo. Existem várias pesquisas que fazem esse suporte de direção de valor. Existe sim aí, acho que é bem claro que utilizar
critérios ESG na parte de investimento não traz malefícios, então não é uma questão que se torna mais oneroso, né? Empresas que investem em sustentabilidade não necessariamente vão pior, normalmente eles vão praticamente igual em bons tempos de economia e vão melhor em tempos ruins de economia, né, quando você tem impactos negativos, empresas que têm fortes questões ESG, por exemplo, durante a pandemia, elas acabaram tendo resultados melhores durante esse período. Então, os investidores estão olhando para isso, você também tem questões, por exemplo, fundos que excluem armas, excluem álcool, excluem óleo e gás, porque aí vai das próprias pessoas, né, os consumidores finais, critérios deles mesmos. Então, existem sim, investidores estão olhando para esses quesitos e estão fazendo aí exclusões, né, a gente chama de screening, né, eles estão fazendo essas peneiragens, exclusões de algumas empresas que estão relacionadas a esses temas. Então, é bem amplo, você também tem fundos que são mais voltados ao impacto, então são fundos um pouco mais sucesso que vão pensando menos no retorno, mas mais no impacto, então quantos investimento em saúde, quantos hospitais foram criados, quantas camas foram compradas e tudo mais. Então existe uma gama, na verdade, de estratégias de investimento sustentável. Essa questão que tu colocou ali, né, de não ter malefícios em adotar uma agenda ESG, isso vocês têm um pouco de descrença, às vezes, das empresas por conta disso, né? O pessoal acha que é um custo implementar processos. Por que na tua visão não é? É uma descrença aí no mercado, mas a partir do momento que as empresas vão entendendo melhor o que os quesitos são realmente, o que se falam é que você vai compreendendo melhor o que é. Por exemplo, uma empresa que se você troca suas lâmpadas por LED, você está economizando economizar energia é bom para o planeta, é bom para o bolso também. Então, tem vários links, né, por exemplo, programas que você tem melhor segurança do trabalho, você vai ter menos incidentes, menos tempo perdido de trabalho. Tem diversos links, né, na prática que você acaba tendo. Você tem melhores programas políticos, você tem menos incidentes pode ter, vamos dizer que houve um incidente de uma empresa que acaba não afetando a operação da empresa, mas aí afeta a visão pública, a reputação, afetando a reputação, os investidores também eles ficam mais reticentes de comprar as ações dessas empresas, então levantar dinheiro acaba ficando mais caro para essas empresas. Então tem diversos quesitos que acabam entrando nisso, né? Nem tudo é fácil, nem tudo é rápido e barato, mas se você tiver um programa, começa pelo que é mais fácil, começa pelo que é fácil de implementação, projetos, políticas, e você vai fazendo esse treinamento, eles acabam não sendo tão onerosos no final, e acabam tendo, para a empresa em si, bons retornos, e para o lado do investidor, você acaba diminuindo o risco, né? A empresa com melhores programas de sustentabilidade, sociais, de governança, você acaba tendo menos chance de problemas nessas áreas. Tu acha que é possível um selo ESG? Eu acho que sim, depende muito de quem elabora esse selo, porque, vamos dizer, as ratings, elas têm suas próprias, os seus próprios desafios, né? Entender o que é material, entender coleta de dados, fazer essa metodologia. E quando você vai criar um selo, você também precisa criar essa metodologia e entender onde está. Então, depende muito de quem está elaborando esse selo. Já tivemos diversos programas e tentativas de você criar um programa de sustentabilidade que não foi feito corretamente e ele acaba levando a lugar nenhum. Então, uma vez que esse selo seja feito da maneira correta, interlocutando, falando com as pessoas corretas, trazendo expertise necessária nas áreas e tendo uma pesquisa embasada por trás, pode ter, com certeza, que facilita. Isso é criar regulamentação, né? E o que acontece, por exemplo, na Europa, que desenvolve essa regulamentação que hoje em dia todo mundo aplica, é que você tem um grupo de cientistas muito forte por trás da taxonomia europeia, apesar de a gente ter ali
as políticas que assinam o documento no final do dia, a gente tem bastante pesquisa fundamentada por trás de cada decisão. Então, por isso que são parâmetros aceitados no mundo inteiro, porque você tem uma certa reputação da ciência por trás, né, dessas análises. Perfeito. Cara, sei que tu não está diretamente mais no Brasil, mas o que tu enxerga do potencial brasileiro em relação a essas pautas, em relação a negócios, a oportunidades? E como é que o pessoal aí de fora tem olhado para o Brasil? Passa um pouco do mercado externo olhando para cá, se é algo que tem sido bastante comentado. O Brasil tem grandes potenciais, uma vez que são feitos direito, né? Porque a partir do momento que você faz um programa ou abre uma empresa com projetos que não são, vamos dizer assim, são mais ou menos bons, são mais ou menos verdes, o pessoal de fora já vê o Brasil, a América Latina como um risco, né, de governança e tudo mais, e você acaba tendo menos credibilidade. Já existe essa percepção. Mas o Brasil, como as Américas inteiras, tem um grande trajeto para você chegar até padrões que a gente chama mais sofisticado, que são padrões mais europeus, e um grande trajeto significa oportunidades, né? Onde há dificuldades e oportunidades. Então, existe sim oportunidade de crescimento, existe também o outro lado que o Brasil vai ser vastamente impactado por ações climáticas, que né, acaba impactando as empresas, e quanto menos a gente faz, mais é o impacto. Então, você tem que pensar nesse lado também, de você ter essa salvaguarda em relação ao clima. E investidores olham o Brasil na questão de sustentabilidade como mais ou menos se enxerga na parte de financeira também. É um país grande, sólido, com bastante potencial, com questões de riscos inerentes à governança, risco inerente à própria regulamentação. Você tem grandes avanços, mas você tem aí uns desavanços que acabam gerando essas dúvidas no lado do investidor. Mas é um país com bastante potencial, então você tem sim bastante interesse no mercado brasileiro. Eu acabo percebendo que tem justamente isso, o interesse, mas também causa essa desconfiança, né, por causa da governança, da falta de segurança jurídica, Uhum. e isso acaba afetando para a gente. Também é notório algumas empresas querendo mudar, mas a falta de acesso a capital competitivo faz com que a galera não avance como poderia ou como gostaria. Tu que lida com a parte de investimentos, o que tu acha que lidou ali dentro aí com o investidor, que a gente pode trabalhar aqui para facilitar acesso a novas tecnologias dentro do Conversas Sustentáveis lá da nossa comunidade? A gente bate muito no ponto de fomento à inovação e tecnologia. Dinheiro existe no mercado, mas como fazer ele chegar na mão, não simplesmente das grandes corporates, mas também do pessoal de meio de mercado que está sendo cobrado por essas grandes corporates? É um bom ponto, né? Esse meio mercado que no Brasil não é muito... A demanda ainda não chegou lá para questões de sustentabilidade. Eu acho que a ideia é preparar esse espaço, esse mercado, para quando essa demanda chegar, ou para possíveis para possíveis interesses, e você está preparado para você trazer dali. Você, desde ser reativo, você acaba sendo proativo, você acaba trabalhando nas suas questões de sustentabilidade, acaba aplicando isso dentro da sua própria empresa, seja no quesito de criar um relatório, seja no quesito de implementação mesmo por normas e políticas mais voltadas à sustentabilidade, e você usar isso como material de marketing, né? Existe hoje um termo chamado green marketing, que é o marketing verde, que você acaba promovendo as questões de sustentabilidade que essas empresas têm feito. E como eu disse, normalmente você tem a relação entre normas ou políticas de sustentabilidade mais fortes com geração de valor a longo prazo. Isso torna a parte do investimento um pouco mais com menos risco. Então, normalmente, quando a gente conversa com empresas que querem fazer essa captação de recursos
voltada nessa parte de sustentabilidade, que a gente acaba vendo são novos investidores tendo acesso a esse, tendo interesse a essas dívidas, essas equities. Então você está diversificando ali o seu pool de investidores. Então você tem outras pessoas que são interessadas outros investidores que são interessados em questões ambientais, olhando para isso. Então é você ficar mais ativo do que reativo. Se você for esperar chegar a demanda, pode ser que vai demorar muito tempo para você ter um programa de sustentabilidade mais robusto, que até poderia atrair ali novos investidores que estão olhando para essa área. Cara, gostei bastante. Acho que a gente conseguiu dar um ponto de vista interessante para as pessoas sobre a questão do team rate, entender um pouco mais. Mas eu quero ir um pouquinho mais a fundo, assim, a gente está caminhando para o final, mas eu quero um pouco mais a fundo no ponto da ESG. Ele é para pequenas e médias empresas ou isso... Eu vou dar minha opinião de Wagner aqui. Claro. Ela é voltada para grandes empresas, na minha concepção, e dependendo da situação de médias, não que as pequenas e médias não possam ter algumas ações, mas como exige um nível muito maior de relacionamento com investidores, eu vejo isso para as grandes empresas. Eu vejo. Por que eu estou te fazendo essa provocação? Porque eu vejo muita gente dizer, o ESG é para todos, não sei o quê. Eu acho que as empresas devem ter ações sustentáveis, pensar nisso, mas exige um nível de especialista e o pequeno tem tanta coisa para fazer na vida, principalmente na vida do brasileiro aqui, que é duro nessa parte, e o médio está começando a ter um fôlego para a vida. Então, como é que tu vê isso? Essa é uma boa questão. Se você for pensar, a própria exposição de riscos, os grandes estão muito mais expostos do que os médios e pequenos. O próprio impacto, o impacto dos grandes é inúmeras vezes maior do que dos médios e pequenos. Então, sim, eles têm mais fôlego financeiro para trabalhar, para contratar pessoal, para ter esses desenvolvimento na questão de sustentabilidade, mas aí você também tem, por exemplo, a ideia de diminuir geração de consumo de energia, também aplica para médias e pequenos, e você acaba tendo um impacto ambiental maior, né? A mesma questão de segurança do trabalho, se você tiver menos incidentes, tem menos tempo perdido de hora de trabalho e tudo mais. Então, existem, acho que, diferentes levels, né? As empresas maiores devem, sim, se preocupar, eles têm mais impacto, têm mais responsabilidade, têm mais riscos a serem expostos, mas também você tem regulamentações, você tem, quando você pensa em sustentabilidade, você também tem a análise dos stakeholders, né, que são aqueles que são em volta do negócio, não diretamente envolvidos dentro, que quanto maior a empresa, maior o impacto nos stakeholders que você acaba considerando. Então, acho que você tem também pequenos players que são focados em sustentabilidade, que esse é o objetivo deles, em trabalhar nessa área, então acho que são potenciais, claro, quanto maior a empresa, mais ela deve pensar nesse quesito, justamente por causa da exposição dela sendo maior. Perfeito. Pessoal, antes também da gente encerrar aí, trazer um pouco também de um grande parceiro de Conversas Sustentáveis, vocês já devem conhecê-los, que é a Treshim. Hoje é uma das principais startups do país que trabalha com gestão de resíduos e logística reversa. Atua já no Brasil inteiro, aí, marcas como Red Bull, Alpargatas, iFood, Nestlé, Nike, tudo já sendo atendidos pela Treshim. Então, se vocês aí estão buscando nas empresas de vocês, querem fazer uma melhor gestão de resíduos para compor os relatórios e aumentar o rating ESG, contato@treshim.com.br, fala lá com o Rafa, com o Serginho, que eles vão atender vocês bem pra caramba, grandes parceiros nossos. E Guilherme, meu querido, cara, acho que o papo foi bom, acho que para uma primeira conversa, para trazer, de repente, a galera mais para dentro, gostaria que tu trouxesse um pouco a tua visão. Quem quiser bater um papo contigo, onde é que te acha, onde é que acha a Sustainalytics,
Eu acho que vocês deviam já estar dentro do Conversas Sustentáveis, só uma dica aí, a gente tem grandes parceiros, acho que pode rolar muita sinergia, criação de conteúdo, coisa pra caramba. Mas aí passa teus dados e depois a gente vai ver o que a gente vai fazer de negócio, né, cara? A gente gosta de fazer negócio. Não, claro, estamos considerando. Mas quem quiser saber mais da Sustainalytics, pode acho que se eu botar no Google Sustainalytics ou Morningstar Sustainalytics, você já acha, sustainalytics.com ou morningstar.com você acha. Você pode me encontrar no LinkedIn também, Guilherme Gruntal, ou mandar um e-mail para mim, guilherme.gruntal@morningstar.com. Se quiser entrar em contato, pode entrar, sem problemas. Feliz de conversar. A gente quer ser transparente, a gente quer engajar com o mercado, a gente quer entender as opiniões que tem para a gente poder estar cada vez mais evoluindo mais a pesquisa. Show de bola. E para ti que ficou com a gente até o final, Conversas Sustentáveis em todas as redes, não tem erro. Insta, no LinkedIn. Para quem usa o Facebook ainda também, então pode achar. E quem quiser participar da nossa comunidade, a gente está fazendo uma comunidade digital muito bacana, reunindo grandes players do mercado, com umas jornadas de educação, de microlearning. Muito bonito está ficando. E beleza, pessoal. Semana que vem tem mais. Até mais.